Entrevista está no ar. Mais uma edição do nosso Relógio Entrevista, começando na manhã dessa sexta-feira. Hoje é 17 de abril de 2026. Tudo pronto aqui pra gente conversar com um especialista de uma determinada causa, né? Um determinado assunto. Você sabe como é que funciona o Relógio Entrevista. A gente convida essas pessoas abençoadas e elas trazem informação pra gente. E hoje não vai ser diferente. O assunto é sobre saúde pública e merece toda a nossa atenção. Principalmente nesse período, né? Que os casos têm aumentado em várias regiões do país. Hoje a gente fala sobre a chikungunya, que é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é responsável por outras infecções conhecidas dos nossos brasileiros, né? Para esclarecer dúvidas importantes e orientar a população, a gente conversa agora com a infectologista Cristina Barroso Rupert, do Instituto de Pericultura e Pediatria Marta Gão Gesteira, que integra o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um bom dia para a doutora Cristina, que já está com a gente. Oi, doutora. Bom dia, querida. Bom dia, ouvintes da Rádio Relógio. Eu sou Cristina Barroso Ruffer, sou infectologista do Instituto de Puericultura e Pediatria Marta Gão Gesteira, do Complexo Hospitalar da UFRJ, sou professora de doenças infecciosas e parasitárias também da UFRJ. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre o chikungunya. Muito bom, doutora. É um prazer receber a senhora aqui, tá? A recíproca é verdadeira, não é? Doutora, a gente já quer começar aqui, porque eu particularmente, eu tenho observado um aumento nos casos de chikungunya. Aqui a doutora atribui esse crescimento, doutora. Crescimento absurdo, inclusive. Na verdade, realmente a gente está observando um crescimento importante. Os casos até abril já ultrapassam bastante todos os casos de 2025. E, na verdade, a gente pensando que o mosquito transmissor do vírus do chikungunya é o nosso conhecido Aedes aegypti, né? Sim. E a gente sabe que eles se multiplicam através de águas paradas, em domicílios e tudo. Então a gente sabe que é principalmente por conta disso. E considerando que a gente teve um verão bastante chuvoso, essas águas paradas e o calor, tudo isso propicia a multiplicação desses focos de água parada e com isso de focos de larvas do Aedes aegypti que se multiplicam, e por conta disso, se a gente tem o mosquito que transmite, se a gente tem alguém com vírus, a gente pode ter um perigo maior de ter uma epidemia ou ao menos um aumento de casos do chikungunya, que é o que a gente está observando hoje em dia. Olha, misericórdia, né? Te contar uma coisa. E é uma doença que mata, né, gente? Para quem não sabe, a chikungunya mata, né? A dengue mata. Tem a dengue hemorrágica, não é verdade? Pois é. A gente tem que cuidar e cada um fazer a sua parte, né? Acabar com esse negócio de água parada no quintal, num terreno vazio. Entra lá, tá vazio, né? Não tem cerco, não tá cercado, não tem nada. Então se prepara para entrar lá, vai lá e tenta procurar lá, de repente, um pote com água, né? Uma vasilha. Sei lá, qualquer coisa que possa ali tá acumulando água, e aí o mosquito ele se prolifera ali, não é? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Falar em proliferar, doutora, eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Existe alguma relação com o clima ou com a proliferação do mosquito Aedes aegypti? Sim, se aumenta o vetor, se aumenta o mosquito que transmite esse vírus de uma pessoa a outra, a chance é maior de eu ter um aumento de casos, que foi o que aconteceu. Pois é. E isso possivelmente está relacionado com o aumento pluviométrico que a gente teve, né? Com essa história primeiro parece que é o fim do El Niño e um possível começo abrupto do El Niño, alguma coisa assim, pode aumentar essa carga pluviométrica do jeito que a gente viu no verão. E com o calor que a gente teve no verão também, tudo isso aumenta muito a proliferação do mosquito. Tá certo, doutora. A Regina Gomes mora em Mesquita. Ela quer saber, doutora, quais são os principais sintomas da chikungunya e identificar também a doença logo no início. Na verdade, é uma febre abrupta, normalmente uma febre mais alta, e pode ou não vir acompanhada de manchas no corpo, manchas avermelhadas no corpo,
com dores musculares, né, que a gente chama de mialgia, e principalmente dores nas articulações, dores nas juntas, que a gente chama de artralgia. E o grande problema do chikungunya é esse, porque essas dores nas articulações, elas podem ficar por muito tempo, até por meses, quiçá até anos. E com isso, o que pode acontecer é, por exemplo, pessoas que tenham atividades laborativas, atividades de trabalho que usem as mãos, e essas pessoas fiquem com dores intensas, articulares, nas mãos, isso pode atrapalhar a atividade laborativa, o trabalho dessas pessoas. Então, o chikungunya, ele tem esses problemas a curto prazo, que é febre alta, manchas no corpo, pode levar a problemas mais sérios, a complicações mais severas, que são raras quando a gente fala em toda a população, mas existem também. Mas ele também pode levar, o que é mais comum, ele levar essas doenças articulares, essas dores articulares, que a gente chama de artralgia, dores nas juntas, que isso sim pode durar muitos e muitos tempos. Então, ele tem a gravidade aguda e ele tem a gravidade crônica. E, na verdade, ele se diferencia das outras doenças também transmitidas pelo Aedes aegypti, como o dengue ou a zika, principalmente por conta dessas dores articulares. Entendido, doutor. Agora, doutora, quais são as formas mais eficazes, né, de prevenção? A senhora pode indicar, por favor? Bem, a forma mais eficaz é realmente a gente tentar eliminar os focos. E como a gente sabe que os focos, principalmente nas grandes cidades, né, ficam dentro de casa, e então é muito importante a gente cuidar cada um do seu espaço, da sua casa, o que a gente chama de peridomicílio, em volta da sua casa, né, e tentar evitar qualquer coisa que possa levar à coleção de água parada. Pneus velhos, garrafas PETs viradas para cima, todas aquelas medidas que a gente já conhece, né? Senhora. Além disso, a gente tem as proteções individuais. O que é? Que não são aquelas que protegem toda a comunidade, mas principalmente a cada pessoa. E isso é principalmente através dos repelentes, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente tem que usar o repelente o tempo todo, o máximo de tempo possível, e lembrar que se a gente está aplicando várias cremes, tratamentos, hidratantes, qualquer coisa na pele, a última coisa que a gente tem que botar é o repelente, tá? A gente pode passar hidratante, pode passar o creme na pele, pode passar tudo. No final, a última coisa é o repelente. Além disso, existe uma vacina, mas essa vacina não está disponível ainda para a população de uma forma geral. Olha, gente, a gente está falando sobre doença, né? Hoje é saúde pública. O tema do nosso relógio entrevista dessa sexta-feira está falando sobre a chikungunya e os problemas, né, que esse mosquito pode acabar causando nas nossas vidas, nossos familiares, nossos vizinhos, nossa saúde. Você não pode permitir que esse mosquitinho te detone, não é, crente? Doutora, vamos lá. A última pergunta aqui que eu quero fazer para a senhora, que é o seguinte: o que a população precisa observar dentro de casa para evitar os focos desse mosquitinho do mal, doutora? Principalmente qualquer coisa que propicie água parada. Balde de água virado para cima, com água de chuva, pequenas poças, como eu já falei, pneus velhos, garrafas PETs viradas para cima, jarrinho de planta, qualquer dessas coisas podem, a gente precisa evitar, né? Botar areia nos jarrinhos de planta, tudo aquilo para a gente evitar a água parada, que é onde as larvas do mosquito se multiplicam. Perfeito, doutora. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer recebê-la aqui. E olha, já queremos deixar aqui o convite para as próximas visitas, tá bom, doutora? Pode vir à vontade, tá? Muito obrigado mais uma vez, doutora. A senhora foi brilhante aqui no nosso bate-papo.
Queria muito agradecer a oportunidade à Rádio Relógio e queria lembrar que, como eu já falei várias vezes, né? Vamos evitar os focos dentro de casa ou perto de casa, no peridomicílio, evitar qualquer foco de água parada, tentar fazer um dia D por semana, pelo menos uma vez por semana, passar uma vista na casa toda e perto de casa para procurar, se tiver um foco, eliminá-lo. Primeira coisa. E a segunda coisa, tá doente, febre alta, não tem secreção nasal, não tem diarreia, não tem ardência para fazer xixi, não tem nenhuma outra explicação, pode ser chikungunya, procura um centro de saúde para que faça o diagnóstico e ao menos não tem tratamento, mas a gente sabe que a vigilância é muito importante. É verdade. Então, para que aumente a vigilância o mais cedo possível, tá? Obrigada. Doutora, muito obrigado mais uma vez a sua participação e seja bem-vinda para voltar quando quiser para falar de mais assuntos tão relevantes como esse. Obrigado, doutora Cristina. Bom, gente, eu conversei com a infectologista doutora Cristina Barroso sobre o aumento nos casos de chikungunya. Muito obrigado mais uma vez, doutora, pela sua participação. Bom dia, até a próxima. Minha gente, olha, mais um Relógio Entrevista chegando ao final. Eu espero que você tenha acompanhado. Se não acompanhou, fica tranquilo, tranquila. A partir de amanhã, o formato podcast lá no nosso site, radiorelogioam.com.br. Acessa, desce toda a barra de rolagem, vai encontrar lá todos os Relógio Entrevista para você acompanhar. Tá tudo no formato podcast. Só clicar e acompanhar, assistir, ouvir. Fica à vontade. Fechamos, minha gente. Muito obrigado por hoje.